pessoal? Vou falar rapidamente um panorama sobre o que é, contextualizar o que é o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, né, para quem não conhece. O que é, então, um Hub de Inovação? O que são esses aparelhos de inovação? São espaços voltados para empreendedores, né, então, para vocês, criarem serviços ou produtos transformadores. Né? A inovação tem que estar presente em vários tipos de inovação, né? Ela não precisa ser completamente disruptiva, ela pode ser processual, por exemplo, né? Mas precisa ter inovação. E as empresas startups com modelos de negócio repetível, escalável e, em muitos casos, construindo soluções inovadoras para problemas reais, conhecidos e latentes. Então, o Hub de Inovação, ele é um ambiente que reside essas empresas, startups, né, que tem esses modelos de negócio que tem que ser repetível e escalável, né? Então, as startups elas têm que escalar em um tempo mais curto que as empresas normais, e em muitos casos construindo soluções inovadoras, com certeza, para mudar o mundo, né? Com problemas reais, conhecidos e latentes. Muito bem. Um ecossistema de inovação é formado também por centros de inovação, né? O Centro de Inovação, o RIT, tem uma pré-incubadora, incubadora, aceleradora, eu vou falar para vocês sobre esses programas, montando um Fab Lab, e um NIT, para que a gente consiga registrar patentes e propriedades intelectuais. Esse NIT é linkado à Universidade de Taubaté, o que a gente está usando, e também ao INPE, né? A gente está se utilizando de 2 NITs. Tem empresas vitrine, tem startups e tem coworking, né, para empresas já consolidadas que queiram estar no ambiente de inovação. O que é importante falar? Esse ecossistema de inovação, ele tem vários stakeholders diferentes. Então, você tem empresas privadas, você tem indústria, você tem investidores, você tem capital intelectual, você tem as pessoas, né, capital humano, intelectual, você tem a sociedade, você tem o governo, né, as instituições públicas, as universidades, centros de pesquisa, ou seja, todos esses atores estão presentes no ecossistema de inovação e são o que dão o movimento, a vida, né, desses centros de inovação, um hub como o RIT, por exemplo. O RIT, inicialmente, ele foi pensado como uma rede de hubs, né? A gente tem um hub estruturado, montado, infelizmente teve pandemia, crise financeira, uma porção de coisas aí nesse meio tempo, então a gente tem um hub montado, estruturado, que está funcionando lá no Via Vale, no shopping Via Vale, no piso superior, e ele está super bem estruturado, eu convido todo mundo a visitar, o Ângelo estava colocando as imagens aí, mas acho que vale a pena visitar, porque é outra, esperando sair aí dessa fase roxa, eu queria convidá-los para ir até o ambiente de inovação para conhecer, tá bom? Então, a gente tem 10 meses de existência, o RIT tem 10 meses de existência, é um tempo curto com muito resultado. Quais são os objetivos do RIT, do Hub de Inovação de Taubaté? Viabilizar ambientes inovadores, como um centro de inovação, dispor de serviços que estimulem o desenvolvimento de produtos e serviços de valor para a sociedade, alavancar inovações e empreendedorismo, né? A gente, trabalhando o ideação com vocês, a gente está entendendo que a gente está trabalhando para alavancar inovações e empreendedorismo, né? A gente está agrupando pessoas empreendedoras, né? E conversando com elas e indicando alguns caminhos, né, que elas podem seguir, se elas quiserem montar uma startup, por exemplo. Desenvolver projetos com a participação e colaboração da iniciativa privada, poder público, academia e comunidade, ou seja, com todos os atores, stakeholders do ecossistema de inovação. Aliar as competências de ciência e tecnologia, sem capital humano, sem competências em ciência e tecnologia, a gente não vai para lugar nenhum. E desenvolver o ecossistema de inovação de Taubaté, região. O centro de inovação, na verdade, tem uma amplitude regional, nacional, internacional. A gente vê que o fato de você ter um ambiente de inovação atrai uma porção de parcerias com instituições que a gente nem imagina. E cresce muito rápido isso, né? As pessoas têm
uma super simpatia por esses ambientes, e cada vez mais com a Revolução 4.0, né, com a revolução tecnológica, cada vez mais. A gente trabalha com algumas verticais de negócio, está faltando fintech aqui, não está atualizado isso, mas a gente trabalha com agrotech, edutech, agricultura e pecuária, educação, varejo, deixa eu ver o que mais aqui, indústria 4.0, indústria criativa, saúde, não esqueci nenhuma, fintech que não está aqui. O que a gente busca, então, com o HIT? Eu vou falar algumas questões que eu acho que são importantes para a gente aqui. Primeiro, desenvolver cultura empreendedora e de inovação na região, que também é um papel do HIT com ideação. Né? Desenvolver cultura empreendedora e de inovação é o que a gente também está fazendo aqui no Ideação, né, com vocês. Criação de novos negócios e empreendimentos baseados na Revolução 4.0, venham agregar valor, né, ao ambiente de inovação, ao ecossistema e ao município de Taubaté, novos negócios, né, e gerar oportunidade de novos negócios, gerar oportunidade de renda, gerar oportunidade de crescimento, né, desses negócios, das startups, de escalar as startups, etc. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é o fortalecimento do network entre os atores envolvidos. Então, vocês participando do ambiente de inovação, do ideação, vocês estando perto dos ambientes de inovação, vocês têm todo um networking que vocês podem fazer, vocês que são empreendedores, e que pode facilitar o negócio de vocês, né? Pode melhorar as suas, enfim, a sua capacidade de montar um modelo de negócio que você está imaginando para criar uma startup. Existem alguns eixos estratégicos, né, no Hub de inovação, oferta de instalação, serviços e recursos compartilhados, promoção de desenvolvimento local e regional, desenvolvimento de inovações e empreendimentos, aqui que está a residência, né, das startups, das empresas, e promoção de conexões. Existem vários programas e serviços dentro do HIT, e eu vou falar alguns. O Labs é justamente onde está colocado o projeto Ideação, né? É para projetos em fase de ideação, ou nos primeiros estágios de modelagem de negócio, é para empreendedores iniciantes, cuja ideia de negócio ainda não está clara, né? E do que se trata? O que nós realizamos? Oficinas, palestras, treinamentos, workshop, mentoria, troca de experiência, empreendedores e executivos. A gente tem feito semanalmente, se vocês olharem nas redes sociais aí do HIT, vocês vão ver que a gente faz quase que semanalmente uma coisa que chama ritual, em que a gente convida pessoas das próprias startups ou profissionais, né, de outras empresas e com competências diferentes para conversar, né, sobre um determinado assunto, e é aberto, não é só para as startups, é aberto ao público. Então, também é legal ficar bem antenado nesses rituais, porque dos produtos do HIT Labs, né, desse programa, assim como Ideação. Eu não vou falar do Ignition e do Talent, mas eu vou falar já do Ideação, tá? O Ideação é um projeto 100% gratuito, então não há inscrição, vocês fazem a inscrição de forma gratuita no site do HIT, né? E é para incentivar mentes jovens e empreendedoras a desenvolver suas ideias. Então, você tem uma ideia, o que a gente gostaria é de ajudar vocês a desenvolverem essa ideia e mostrar os caminhos que vocês têm para encaixar essas ideias e o modelo de negócios. Quais são os caminhos que vocês, empreendedores, que têm ideias inovadoras, podem seguir? A gente faz isso preparando o público e apresentando ferramentas para estimular o raciocínio empreendedor. É isso que a gente faz aqui. E é o público-alvo principal, né? Maiores de 18 anos, que estejam cursando ensino técnico, graduação, pós-graduação, em qualquer área de conhecimento, em qualquer instituição da região, seja ela pública ou privada. Vocês vão ver que tem
representantes de instituições do país, né, de vários municípios. Tem 77 inscritos nessa segunda rodada, e uma das coisas interessantes dessa segunda rodada é que a gente também tem profissionais liberais. Embora, no primeiro momento, a gente não fechou, né, para ninguém, obviamente, aberto, embora o nosso público-alvo inicial fosse alunos, professores, né, de ensino técnico, graduação e pós-graduação, a gente abriu isso, né, sempre abriu, não foi esse só o critério de seleção, e aí a gente tem uma porção de inscritos que são profissionais do mercado de trabalho. A primeira edição, a gente teve uma série de municípios, vocês podem ver aqui embaixo, ó, tem vários municípios fora da região metropolitana do Vale do Paraíba, então a gente tem primeira edição Taubaté, Pinda, Caçapava, Guará, São José, Tremembé, Lorena, Campos, Santo Antônio do Pinhal, Caxias do Sul, Sorocaba, Roseira, Sumaré, Piquete, São Paulo e Assis. E tivemos também uma participação de uma pessoa de uma universidade da Hungria. Quais são as instituições que mais trazem público-alvo por ideação? Unital, a FATEC, a Unifesp, o ITA, a Anguera, a ETEC, a Uniana, o FISCAR, FGV, Unesp, Rede Pública de Taubaté. E essa universidade da Hungria, que acho que foi deve ter sido indicação de alguém, ou alguém bem antenado, que percorre aí os ambientes de inovação. Na segunda edição, que agora, né, são vocês, a gente tem representantes dos municípios de Taubaté, São José, Campos, Pinda, Mogi das Cruzes, Caçapava, Tremembé, Santo André, Cana Verde, Aparecida, Guará, Eleição da Serra, Nova Odessa e Piraju. As instituições que mais temos pessoas representantes são a Unital, a FATEC, o ETEC, o SENAI, a Unopar, a Fundação ABC, a Unip, a FAVENE, a Unicamp, a Unifesp, a Univesp e a Rede Pública de Taubaté. Se eu esqueci alguém, é porque, na verdade, a gente colocou isso de uma forma mais geral, né? A maior quantidade de pessoas são dessas instituições e desses municípios. Se eu esqueci alguém, me desculpe, talvez seja porque seja um representante de uma instituição ou de um município a mais, e até seria legal vocês colocarem aqui no chat, tá bem? Vocês receberam um cronograma de aulas que o Ângelo anexou aí para vocês no grupo de WhatsApp. As aulas, a gente está chamando de aulas, mas os encontros, né, com os instrutores, elas são... e aqui deu uma configurada. Uma invertida, para poder... começou, está invertido, que horror. Não, a hora que ele me propôs mudar o designer do slide, e aí na hora que ele mudou do final para o Isso é provocar a conexão nos alunos. Exatamente, isso mesmo. Novas conexões. Novas conexões. Então, vamos lá. A aula 1 hoje eu estou fazendo a apresentação, a Altair já vai falar sobre empreendedorismo para vocês. A aula 2 é com Francisco, professor Chico, da FATEC, ele vai falar sobre processo criativo. Eduardo Nogueira, da BIMEM, vai falar sobre modelo de negócio. O Paulo Quintairos, da Unital e da Inova, vai falar sobre inovação. A Joana Ribeiro, vou ajudá-la nessa aula de Design Thinking. Depois tem o Sérgio, da Galgar, que vai falar para vocês como vocês devem elaborar um pitch, né, para apresentar o modelo de negócios de vocês. Essa apresentação para quem queira, né? Não é todo mundo não é obrigado a fazer, é para quem quer, e quem quiser apresentar, tem uma banca avaliadora. Eu recomendo que vocês apresentem, quem tiver uma ideia, né? Acho que é um bom... Nós estamos em casa, é bacana fazer isso por aqui, porque para quem vai fazer pela primeira vez, inclusive, porque a gente está aqui para ajudá-los, não para constranger ninguém, né? Aí, desses pitches, né, dessa banca avaliadora, serão indicados duas pessoas, duas empresas, né, 2 modelos de negócio para a pré-incubação do HIT, segundo semestre, 2 serão indicados para o Inova, para a Escola de Inovação Inova do Centro Paula Souza. Ok? Nós fizemos a divulgação aberta, fizemos através do HIT, dos parceiros e dos meios de comunicação
também publicaram aí o Ideação. Esses são os parceiros dessa rodada, é o RIT, a Unital, a Inova, o Centro Paula Souza, a BIMEM, a FATEC, a Faculdade Deoniana, o SENAI e a Faculdade de Anhanguera. O RIT, o Ideação, traz um incentivo, cumpre, né, um objetivo do RIT, que é o incentivo à cultura empreendedora e a projetos de inovação, desenvolvimento de projetos de inovação no município e na região. Para as instituições, a gente promove ações de desenvolvimento na comunidade, engaja o corpo docente e os alunos e apoia um projeto de inovação que tem amplitude local, regional. Nós temos, além do RIT Labs, que é o programa que abarca o projeto Ideação, nós temos o RIT Pré, que é a pré-incubação das empresas, das startups, e a incubação e incubação, as empresas ficam residentes e tem todo um trabalho de mentoria para apoiar esses residentes, né? Treinamento de mentoria, de acompanhamento das empresas, e tem RIT Acelera, que são as empresas que estão em fase de aceleração, em geral elas ficam menos tempo residentes no RIT, e também tem um programa específico para elas, muito mais personalizado para cada empresa, mas também as empresas também ficam residentes no RIT. Depois tem um outro último programa, que é o Corporate, que é a interface do RIT com as empresas, e a ideia é a gente sempre, a partir dos problemas levantados pelas empresas, encontrar soluções. Com as startups, enfim, com pesquisadores, com centros de pesquisa, com universidades, enfim, com todos os stakeholders do ecossistema. O RIT é inspirado por construir, desconstruir e reconstruir. Uma coisa que eu queria falar sobre isso é que não tenham medo de errar, né? Errar faz parte do processo de inovar e de empreender. Errar, não tem erro, né? Na verdade, o que tem é tentativa de empreender, e aí vocês precisam se livrar dessa coisa do erro, né, de ter medo de errar para conseguir empreender e inovar. É uma libertação isso, estou falando sério. E aqui estão as redes sociais, o site do RIT, o telefone do RIT, e qualquer coisa a gente está no grupo também, com vocês no WhatsApp, estamos pertinho, as aulas serão disponibilizadas no grupo, os slides das aulas, tá bem? E outros materiais que a gente tenha também, tá? Para ajudá-los a ampliar aí o escopo de materiais e de material bibliográfico, né, para vocês, ok? É isso, minha fala. Vou tirar o slide aqui para poder passar para o Altair. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, legal, bacana. Vou falar um pouquinho para vocês sobre empreendedorismo. O inovador aqui, eu vou tocar em alguns pontos inovador, mas eu vou focar mesmo hoje com vocês no perfil do empreendedor, né? Quem é esse empreendedor? Quem é essa pessoa que tanto a gente fala que são os startupeiros? Quem é essa pessoa que é inquieto, eu diria, com empreender, né? Vocês podem, até para ficar mais interessante, já que a aula ela é à distância, mas a gente está ao vivo, né? Vocês fiquem à vontade para colocar as questões, eu não tenho problema nenhum parar cada slide, enfim, é um bate-papo sobre empreender, e para nós é um prazer conversar sobre empreender. Até para não ficar uma aula chata de eu ficar falando, então, só falando, embora está aqui todos os slides como uma pauta a seguir, né, para a gente ter uma sequência para vocês, a ideia é que vocês pudessem até participar. E se quiserem participar, é só abrir o microfone aí e participar, fazer um comentário, sugestões, fazer uma pergunta, às vezes é pertinente aquilo que a gente está comentando aqui, pode ficar à vontade, tá? Às vezes eu gosto, esse é um tema que me empolga muito, ele por ser a minha vida, dediquei a vida toda fazendo isso, então às vezes a gente se empolga, mas o empolgar não significa que a gente não para ouvir, né? É que a gente aqui está no papel de colocar alguns slides, algumas informações, alguns
compartilhamentos, né, de aprendizados que a gente teve no nosso percurso, na nossa jornada, e às vezes a gente pega um embalo aqui. Mas ficaria muito contente de ouvir vocês fazendo algum questionamento, como se fosse uma aula presencial, ou não é uma aula, mas um bate-papo numa sala, estamos na mesma sala, tá? Se vocês também quiserem fazendo perguntas no decorrer, escrevendo elas para depois, no final, também fazer a pergunta, vocês fiquem à vontade, ela pode seguir numa conversa tranquila. Afinal de contas, nós vamos falar sobre empreendedor. E eu vou começar... Ângelo, tudo bem? Bom, eu vou começar com esse provérbio chinês, que eu gosto muito de pensar como empreendedor, às vezes dessa forma aqui, né? Se a gente quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, aí passe o dobro desse tempo amolando o machado. Às vezes, nós, como empreendedores, e aí eu já queria que vocês fizessem um pouquinho de exame de consciência, alguma forma de pensar como empreendedor. Às vezes, o empreendedor ele é muito executor. Então, ele tem uma ideia, ele pensa alguma coisa, já sai fazendo no dia seguinte ou na mesma hora, né? E eu gosto de falar que às vezes, a gente faz em menos tempo quando a gente pensa antes, quando a gente planeja, porque a gente pensa todas as possibilidades antes de fazer. Então, não todas, nem tanto, obviamente que não, mas a gente pode, com certeza, imaginar muitas coisas e desenhar várias coisas antes de começar. Então, esse processo aqui do ideação tem um pouco disso. Se alguém já está empreendendo, pode melhorar, mas se alguém está querendo ter ideias para poder empreender, é um momento de afiar o machado, né? Então, é um momento que vocês têm para poder pensar sobre isso, e aqui vão passar pessoas fantásticas que conhecem muito dos temas que vão ser colocados, e aí é bom para vocês irem trabalhando a mente de, puxa, eu quero empreender, como é que eu faço para eu empreender? Então, tudo esses encontros que a gente tem, esses 7 encontros, vai dar essa possibilidade de vocês pensarem até um novo negócio. Eu até sugeria que quem não tem nenhuma ideia, veio aqui para aprender, olhar o mundo do empreendedor, como é que é esse mundo, como é que é o HIT, e se passar na cabeça alguma possibilidade de empreender, crie esse negócio nesse curso. É possível criar uma ideia, criar um negócio com esse curso. Cada apresentador que vem aqui vai colocar um tema pertinente a isso. Nós estamos muito focados nesse início do negócio e provavelmente vocês vão se surpreender, aqueles que já têm negócio, como, de fato, se alguém tiver, ele cria novas possibilidades, é possível criar novas conexões com aquilo que a gente está fazendo. Então, é bom para todo mundo, mas a gente vai tentar pôr uma linguagem que possa acompanhar tanto quem está iniciando, com quem está começando, com quem já começou, tá bom? Aí eu começaria com algumas reflexões que eu gostaria que vocês ou abrissem o microfone e colocassem, ou vocês escrevam, né, no chat aí para a gente depois puxar isso. O Ângelo nos ajuda a resgatar isso depois. Por que ter um negócio? E eu queria que vocês ou escrevessem aí no nosso chat, ou abram o microfone e participem, mas por que a gente quer ter um negócio, né? O que será que passa na cabeça de alguém que quer ter um negócio? E aí eu faria a primeira provocações e daria alguns segundos para vocês pensarem sobre isso. E a outra pergunta é, como que nascem os negócios? Como é que os negócios acontecem? Como é que eles surgem? Como é que ele aparece na mente de alguém e que vai iniciar um negócio? E a terceira questão é, como que a gente identifica uma oportunidade? E provavelmente essas 3 questões devem fazer muito sentido para vocês que estão querendo empreender ou que estão empreendendo. Vocês, a quem já está empreendendo, pode dizer, por que ter um negócio? Para eu ficar rico? Para ganhar dinheiro? Para aumentar minha renda? Eu já tenho um trabalho, eu vou montar um negócio para aumentar minha renda? Pode voltar um pouquinho só, Ângelo, deixa eu explicar. Aumentar a minha renda? Né? Ou será que quero ter um negócio porque eu acho que ganho muito mais do que trabalhar de funcionário? Né? E como é que eles nascem? Por que você faz um negócio? Quando é que a gente vence essa inércia de montar um negócio? Porque, às vezes, pelas pesquisas, aparecem que
Muita gente tem ideias, gostaria de ter um negócio, mas sempre fica pensando, mas eu não tenho dinheiro para montar, eu não sei se vou dar certo, e se der errado. E, às vezes, passamos a vida toda pensando nisso e não montamos um negócio que a gente quer, né? E aí eu vou trabalhar uma outra coisa, que é como é que a gente identifica, para você que quer montar um negócio, mas eu não sei o quê, não sei em que área. Eu já ouvi muita gente perguntar para mim o que está dando dinheiro, né, para me montar. Quer dizer, e eu vou colocar uma outra questão para vocês, que é fundamental para quem quer empreender. Primeiro é identificar uma oportunidade, né? E aí, às vezes, a gente fala, mas como é que eu sei de oportunidade? É a primeira pergunta que a gente às vezes faz, né? Eu quero montar um negócio, mas não sei o quê. E aí eu diria para quem não sabe, pensar o seguinte, aí eu perguntaria para você mesmo, o que eu sou bom de fazer? O que eu faço muito bem? O que eu gosto de fazer? Né? Qual é a minha personalidade, aquilo que eu sou, o que eu gosto de fato de fazer? Eu olho para o mercado, para o mundo, e começo a olhar para a profissão de um professor, para a profissão do engenheiro, a profissão de um médico, e isso é a primeira ponta de uma oportunidade. Eu começo a olhar o que existe na nossa região, o que eu tenho como referência para poder ser uma oportunidade para mim. Se aquilo encaixa bem comigo, me dá uma satisfação, me dá uma tranquilidade, significa que talvez aquilo faça sentido para mim. Ninguém deve, eu sugiro que ninguém deva empreender naquilo que não gosta, né? Não vai dar certo. Eu diria que não vai dar certo. Por mais que você fale, mas é uma oportunidade de dar dinheiro. Tá, ele dá dinheiro, o dinheiro não nos move. O que nos move é o propósito. Então, se a gente tem um propósito de vida, se a gente encontra com esse propósito nas ações e no dia a dia, e o tempo que a gente dedica a ele, e aí tem tudo está ligado, né? Quando a gente está fazendo algo, a gente se dedica muito tempo naquilo que a gente gosta. E se a gente se dedica muito tempo naquilo que a gente gosta, a gente é importante para a sociedade, porque a gente tem algo para dividir com a sociedade e tem valor. E é a partir daí que a gente pode pensar num negócio que vai ser interessante para você e com certeza vai ter sucesso, né? Se você pensar em negócios numa área que você não domina, não gosta, a chance de dar errado ou de você não persistir com isso é grande. A gente persiste com o negócio quando a gente entra para aquilo e fala, isso aqui é a minha vida. Quando isso aqui é a minha vida, eu me dedico a ela e ela, mesmo dando errado, para mim está tudo certo. Porque, na verdade, é aquilo que eu escolhi para mim como forma de viver. Então, aqui, essas 3 perguntinhas podem nos ajudar muito a quem quer montar um negócio e repensar, começar do início de uma semente de pensar negócio. Vamos lá, João, o Anjo. Altair, então a participação do pessoal aqui no grupo, você quer que eu já cite aqui? Isso, pode bastante puxar. participação. Então vamos lá. O Luciano, o Luciano, 3 pontos. Independência financeira, algum sonho, uma dor ou uma facilitação que ele identifica, um nicho ou uma necessidade pessoal. O Gabriel, ambição, autônoma. A Eliana, ter um negócio representa para mim autonomia, criatividade, independência financeira. O Ali, talvez por não existir e a pessoa deseje criar depois alguma outra ideia, ou só por um desejo pessoal. A Andrea, independência financeira. Opa, correu aqui. Independência financeira, identificação de um problema e aí vem a oportunidade. O professor de física, que está com o nome aqui como Física Urbano, desenvolver uma independência financeira e aplicar novas tendências. O Nilmai, independência financeira e trabalhar com o que quero. A Eliano, novos negócios nascem a partir da identificação de um problema, de uma necessidade da comunidade. Depois o professor de física volta novamente. Nasce geralmente de uma necessidade. A Kelly, ponto 1, autonomia, criar algo que mude outros. 2, nascem de um brilho nos olhos e de uma necessidade encontrada. Professor de física novamente. Quando você identifica uma solução para um problema. O Caio, primeiro ponto, independência financeira. Segundo, nascem oportunidades que encontramos e nos identificamos. E a Visser Lúcia, por fim, autonomia é o que faz pensar em ter um negócio. Então, basicamente, autonomia, né? O que o pessoal está como grande vantagem.
Eu acho isso bacana ouvir isso de vocês. Obrigado pela contribuição, porque isso nos ajuda até a alinhar com vocês alguma fala, porque às vezes a nossa fala fica mais em cima da nossa realidade. É muito legal encontrar a realidade de vocês, mas é muito bacana quando vocês colocam autonomia. Realmente, empreendedor é um cara autônomo, é uma pessoa autônoma, né? E por que autônomo? Porque ele toma as iniciativas dele, é ele que escolhe o caminho, né? Ele não depende de alguém. Aliás, há uma contradição nisso de não depender de alguém. Na verdade, o empreendedor é quem toma o rumo da tua vida, é protagonista daquilo que escolheu fazer. Mas é óbvio que ele depende de alguém, sim. Ele sempre depende da equipe, ele sempre depende do mercado, ele depende de diversas situações, mas mesmo assim ele se sente autônomo porque escolhe a forma que ele quer viver, né? Então, eu acho que ele tem mais liberdade nesse sentido do que quando nós não fazemos algo que gostaríamos ou estamos em algum lugar que a gente não se sente dando tudo que a gente é, tudo que a gente tem, né? Então, quando a gente está num lugar e a gente pode ser a gente mesmo e dar contribuições valiosas, é quando a gente está no lugar da gente. Então, como empreendedor, é escolher seu próprio caminho. E aí eu acho que a autonomia que vocês puseram faz muito sentido. Outras coisas que puseram, você vê como cada um tem o seu foco e como cada um tem a sua realidade e é de uma forma, não há como colocar para todo mundo da mesma forma. Na verdade, cada empreendedor ele tem um olhar sobre o mundo. E o olhar é único, é dele, né? E ele vai construir aquilo em função do olhar dele, né? E aí a autonomia cabe bastante, como também o professor colocou aí os problemas. Esse é uma coisa, é uma guia, né, que a gente utiliza para as startups normalmente, para abrir empresa. A gente sempre parte de algum problema real, né, porque nós às vezes imaginamos algum negócio, mas ela não resolve nenhum problema. Se não resolve nenhum problema, ela não tem razão de existir, né? Então é outra coisa que talvez ela tem que alinhar, né? O meu perfil, aquilo que eu mais gosto, para resolver um problema de alguém, né? No fundo, o problema de alguém que está incomodando, eu consigo resolver com o talento que eu tenho e com aquilo que eu gosto de fazer. Aí é casamento perfeito, né? Quando a gente acha... E aí, bacana do professor estar colocando do problema, porque às vezes não é qualquer problema da sociedade que eu quero resolver, né? Eu gosto de uma determinada área e determinado problema que tem naquela área eu gosto de resolver. Mas eu não gosto de resolver todos os problemas de toda a sociedade. Então, é importante, quando a gente for escolher o problema, qual é o problema que eu gosto de resolver. Aqui a gente vai falar um pouquinho das oportunidades, como é que elas surgem. E nós estamos num momento, eu diria que talvez não tenha momento igual na sociedade, na humanidade, em termos de oportunidade. Porque a base de oportunidade, isso aqui são alguns fundamentos do Peter Drucker. Ele colocava que oportunidade é sempre quando muda uma situação econômica. Quando muda, há oportunidades porque vai bagunçar tudo aquilo, né? Quando altera alguma coisa na economia, algumas pessoas rapidamente se adaptam e outras demoram para se adaptar. E quando modifica, e tinha um pesquisador também que eu gosto muito, que é o Thomas Kuhn, foi no início do século passado, ele colocou uma coisa que é interessante. Quando a tecnologia ou grandes acontecimentos, ou tecnologia disruptiva, ou alguma coisa na sociedade muda muito, todos nós voltamos ao zero. Olha que interessante, porque daí, quando as empresas... Porque a empresa, nós como empreendedor, temos que entender o seguinte: como é que é o mercado? O mercado é cheio de empreendedores que estão atendendo várias necessidades do mercado, né? E quando o mercado, o entorno muda, pode mudar muito para quem está no mercado, e pode ser uma grande oportunidade para quem ainda não está. E também pode ser uma grande oportunidade para quem está, enxerga e muda, se altera. Se a gente não adaptar ao mercado, e aí vem uma outra característica do empreendedor, que é o cara que muda rápido, percebe logo e modifica, e vai se adaptando com o mercado. Quem não tem essa capacidade de adaptar, ele acaba se perdendo, e ainda mais nesse momento que a gente tem de várias mudanças e muito rápidas, né? Então, o campo de oportunidades está na área econômica, está na mudança social,
mudança de comportamento das pessoas. Afinal de contas, você sempre vai ter um cliente, e um cliente é sempre uma pessoa. Se essa pessoa muda sei lá, muda de cidade, você já pode não ter mais ela como cliente, né? Você teria se ela estivesse próximo. Os novos mercados, né? São oportunidades porque às vezes você está num ambiente geográfico em que você atende aquela região e você não atende outras regiões, e de repente você descobre uma outra região que você poderia ter ganho de mercado. Então, quando você descobre novos mercados, também é uma oportunidade. E novas tecnologias, quando as tecnologias se alteram ou aparecem, tem gente que corre lá e já pega aquela tecnologia e já faz adaptação e já está mudando, né? Então, isso também é oportunidade. No decorrer da vida, na verdade, da humanidade, sempre houveram essas mudanças, sempre, né? A mudança social, a mudança econômica e tecnológica de mercado sempre tiveram, né? O que agora está mais em evidência é a mudança rápida e em todos esses pontos. Às vezes, em alguns momentos da humanidade, mudava-se uma estrutura econômica, mas o resto continuava igual, né? Mudava-se uma tecnologia e demorava para mudar, mas daí mudava a tecnologia, a gente ia adaptando a tecnologia, mas o resto estava tudo certo. Mudança no mercado, né? Comportamento do consumidor, isso acontecia, mas isso era lentamente. Agora está acontecendo tudo muito rápido. Se isso está acontecendo muito rápido, a chance de todos nós estarmos ao zero é grande, né? E provavelmente nós estamos ao zero. E quando chega agora, ainda mais nesse momento que nós estamos de pandemia, onde todos tivemos que mudar rapidamente, é onde volta ao zero. E tanto é que a gente pode notar que muita gente está se perdendo com isso. Por quê? Porque são situações totalmente novas e que nós precisamos adaptar quem já está no mercado, ou quem está fora do mercado começa a enxergar uma nova oportunidade. E às vezes é nesses momentos de crise é que começam a aparecer os grandes negócios, porque eles enxergaram uma oportunidade e começaram firme naquela oportunidade, e depois de 1 ano, 2 anos depois, se tornam grandes empresas, né? Então, é um momento de muita oportunidade, provavelmente. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso também, fique à vontade, depois o Ângelo vai puxando para a gente aí. Aqui eu vou falar um pouquinho da evolução do empreendedorismo, até porque a gente fala muito de empreendedorismo hoje, está muito em evidência, mas isso não nasceu agora, tá? Isso é uma coisa que já faz parte da humanidade e vem acontecendo. Então, vou puxar um pouquinho de lá de trás como é que começou, como é que veio evoluindo, em termos de conceito e tudo, e para a gente saber onde que a gente está, com o momento que a gente está agora. Mas a origem da palavra empreendedora significava estar entre uma coisa e outra, né? Nasceu do francês, né? E aí, essa pessoa que estava entre uma coisa e outra, ele estava, vamos dizer assim, no campo do empreender, né? Porque ele estava, talvez, em um momento, assim como às vezes nós também passamos por um momento desse. Às vezes nós somos mandados embora de algum lugar, a gente tem um emprego e a gente está entre um emprego e outro, ou então entre uma ideia e outra, ou às vezes mudar de carreira, ou às vezes mudar para empreender. Então, aquilo está aberto, você está totalmente aberto, você está entre uma coisa e outra. Então, empreender tem a ver com esse momento de criação, né? Na Idade Média, era uma pessoa encarregada de projetos de produção em grande escala. Essa pessoa, a gente diria que era um empreendedor na Idade Média. No século XVII, era uma pessoa que assumia risco de lucro ou prejuízo e um contrato de valor fixo com o governo. Então, o governo, às vezes, tinha um projeto lá e tinha um maluco, né, que falava, eu topo, por tanto valor eu topo. Mas, às vezes, ele não tinha nem muita questão de planejamento nem nada. Era uma questão de ousadia, de assumir um risco, de topar fazer aquilo por aquele valor, mas nem está muito preparado. Mas ele assumia o risco de fazer. E isso, provavelmente, ele assumiu o risco porque ele achava que poderia ter lucro com aquilo, né? E, normalmente, não era muito comum que até tivesse prejuízo, porque ele não tinha tanto planejamento naquilo, mas ele pegava, assumia aquilo para fazer. Depois de 1725, era uma pessoa que assumia risco. Esse Richard, ele é um pesquisador, ele começou a descobrir, acho que ele é um financeiro, é um econômico, na área econômica, e ele começou a descobrir que essa pessoa que assume risco, ela é diferente de quem fornece capital.
E aí começa, eu diria assim que esse ponto aqui talvez seja um dos pontos mais importantes para o empreendedor atual e que ainda não descobriu isso, né? Quem assume risco é diferente de quem fornece capital. Normalmente, nós pequenos empreendedores misturamos muito isso, né? A gente acaba pegando o nosso dinheiro, que é o nosso capital, e a gente investe em alguma coisa que a gente acredita, assume risco, mas a gente não enxerga que isso são coisas distintas, que uma parte é risco e a outra parte é o capital. Nós entendemos que o risco está naquele capital. Na verdade, não. São coisas distintas isso. E depois o Jean-Baptiste ele vem nos clareando, né, que o lucro do empreendedor deveria ser separado do lucro do capital. Olha só, aqui já começa a ter em 1803, o que mais me impressiona disso tudo é que isso já foi discutido, foi estudado, foi proposto lá em 1803, e às vezes eu vejo empreendedores até hoje não conseguiram identificar essa grande diferença de lucro do empreendedor e lucro do capital, né? Quando o lucro do capital é juros, portanto, eu tenho que pegar um valor montante que eu estou pensando em colocar no meu negócio, eu tenho que considerar qual é o lucro que eu teria desse dinheiro, desse capital, sem fazer nada, apenas aplicar ou obter juros. E qual é o lucro que eu, como empreendedor, eu vou empreender e que lucro eu estou esperando ter do meu trabalho, daquilo que eu acredito, né? Às vezes eu misturo tudo e depois não sei separar o capital do lucro do empreendedor. Então, o empreendedor é uma fonte de lucro pelas ideias, pela criatividade que ele tem dos negócios, e não necessariamente pelo capital financeiro. Isso não quer dizer que não é importante, mas são duas coisas distintas que a gente devia separar em todos os negócios. Aí o Francis ele distinguiu entre o que fornecia fundos e que recebiam juros e aqueles que obtinham lucros com habilidade administrativa. Aqui, na época, ele falou habilidade administrativa. Eu já diria que isso aqui é uma habilidade empreendedora, né? Porque uma pessoa que tem juros de fundo e a outra pessoa que tem uma habilidade para empreender e gerar lucro maior do que os juros que teriam, isso é isso que caracteriza o empreendedor. E normalmente nós, quando não estamos muito entendido da área, o que a gente pensa? A gente mistura tudo isso e a gente não separa na hora de contabilizar ou na hora de avaliar, de acompanhar indicadores de negócio, se aquele negócio está dando lucro com a minha capacidade de empreender ou se está dando lucro que é o juro do dinheiro que está investido ali, né? Porque às vezes o resultado que eu tenho do negócio não paga nem o juro do dinheiro que está investido ali. Portanto, eu deveria pensar que eu não sou tão bom empreendedor. O empreendedor bom é o que gera um lucro acima do que geraria de juros em cima daquele valor empatado, certo? Bom, aí o Joseph Schumpeter é um dos mais famosos, mais citados em tudo quanto é conceitos, né, em pesquisa que aparece. Ele, em 1934, ele tinha detectado, ele é um economista também, que o empreendedor é um agente de mudança na economia e que revoluciona o processo criativo destrutivo, desenvolvendo e usando novas tecnologias. E aí ele já é muito citado justamente por isso. Ele começa a identificar que aquelas pessoas empreendedoras, elas na verdade são criativas e que a criatividade delas às vezes destrói outro negócio, destrói um outro mercado, né? Então por isso que ele põe criativo destrutivo. Às vezes nós estamos num momento que muitos empreendedores têm que ser criativos e se autodestruir, né? Porque na verdade ele tem um negócio que já está muito ultrapassado e ele precisa destruir aquele negócio e construir outro, né? Talvez eu pudesse citar o exemplo aí da Kodak, que é bem conhecido, que na verdade tinha um negócio e que depois, quando veio uma nova tecnologia, ela não soube se autodestruir ou não soube se autodestruir a tempo, né? E não soube ser criativa com aquilo que ela estava fazendo, o campo que estava fazendo, com as novas tecnologias. E talvez teve alguém de fora do mercado que entendeu essa tecnologia como uma possibilidade, óbvio que não tinha tanta certeza, mas quando entrou e o mercado colou nessa ideia, a Kodak se viu fora do mercado de uma hora para outra. Então, o Joseph, lá ele já tinha detectado que esses empreendedores criativos, usando ferramentas, usando tecnologia, usando criatividade,
poderia gerar novos, vamos dizer assim, é um gerador de novo dinheiro e destruindo algo na economia ou destruindo algo que estava um pouco para trás de mercado, né? Depois o David, o empreendedor é alguém dinâmico que corre risco moderado. E é o Peter Drucker, é o cara que maximiza, né, as oportunidades. E depois vem o Alberto Chapeira, aí, que ele falando sobre a pessoa que organiza alguns mecanismos sociais e econômicos que aceita risco de fracasso. Aqui ele já começa a colocar o empreendedor como o cara criativo de organizar recursos, né? Que tipo de recurso humano eu preciso, quanto de recurso financeiro eu preciso, que tipo de recurso material eu preciso. E hoje nós estamos discutindo, e vocês vão ver em alguns módulos aí na área de modelo de negócio. Quando eu começo a pensar em modelo de negócio e sou criativo na maneira de pensar modelo de negócio, eu posso pensar um modelo de negócio totalmente novo, que eu não preciso de alguns recursos, por exemplo. E se eu hoje não precisar de recursos, é uma grande vantagem competitiva. Então, dependendo como você modela o seu negócio, você sai no mercado com uma vantagem muito grande sobre os seus concorrentes. Aliás, essa é a vantagem de estar fora do mercado, porque você estuda, e você lembra que o primeiro slide que eu coloquei, quem afia o machado, você pode estudar formas diferentes de entrar no mercado, enxergando o mercado como está. E, às vezes, o mercado, as empresas que estão lá no mercado, elas não estão enxergando você que está criando algo novo para entrar no mercado, né? E surpreende as empresas quando entra algo novo no mercado que ela não estava esperando que aquilo fosse acontecer, porque ela domina um mercado que já é velho, ou domina um mercado que já é constante, ela está focada em atender aquele cliente. Só que tem alguém fora do mercado, às vezes, pensando novas possibilidades de atender aquele cliente de uma outra maneira e, às vezes, vai destruir, né, um outro negócio construindo algo novo. O Carl Vesper... Bom, tudo bem, Ângelo, pode falar. Tá. É que o Carl ele começa a detectar que, na verdade, para a gente definir esse empreendedor, depende do ponto de vista de quem analisa, né? Se é um economista, vai enxergar de uma maneira, se é um psicólogo, enxerga de outra maneira, um político enxerga o empreendedor de tudo. Depende do olhar de quem vê esse empreendedor. Então, o economista, como o Joseph estava colocando lá atrás, ele é um autodestruidor da economia, sendo criativo numa nova maneira de fazer as coisas, né? Já um psicólogo pode olhar para o comportamento do empreendedor, como é que ele é como comportamento. Um negociante vai enxergar como é que ele negocia, como é que ele articula negócios no mercado. Então, dependendo do ponto de vista de quem está olhando, é diferente. Depois, o Gifford, ele traz um tema interessante, que é o intraempreendedor, e aí ele começa a descobrir que os próprios funcionários de uma organização podem ser um empreendedor lá dentro, né? Dentro delas. Ele pode desenvolver como empreendedor dentro das empresas. E as empresas mais inteligentes identificam esse intraempreendedor, essa pessoa que tem iniciativa, essa pessoa que tem criatividade e que enxerga as coisas diferentes e dá suporte para ele fazer diferença dentro das empresas. E depois o Robert, que já está na nossa era, né, com um pouco mais próximo do nosso tempo, ele vai tratar o empreendedorismo como um processo de criar algo diferente e de valor, né? Ele vai estudar muito o comportamento do empreendedor como um processo, como é que ele constrói essa capacidade de empreender ao longo da vida. Vamos lá, Anjo. Alguém está fazendo algumas perguntas aí, Ângelo, que possa puxar? Tá tudo bem aí, pessoal? Tá tranquilo. A Raquel fez só um comentário já há alguns minutos, dizendo que muita coisa está mudando e muito depressa. Realmente é preciso ter uma visão diferenciada e criativa para conseguir encontrar as oportunidades no meio da crise. Legal, Raquel. Legal. Eu acho bacana, gente, se vocês colocarem aí para ver se as apresentações da gente estão gerando novas conexões, novas possibilidades, porque essa é a ideia de uma apresentação dessa, de falar o meu foco hoje, a abertura com vocês, é falar desse mundo empreendedor ou o contexto do empreendedor, e espero que eu gere bastante novas conexões para vocês, ou nova possibilidade de vocês terem novas ideias para empreender, tá? Mas o meu foco vai ser esse empreendedor, essa pessoa, o perfil dessa pessoa que empreende.
Bom, aqui o empreendedorismo, então, aqui mais como enxergando como é que é essa pessoa, como é que é esse indivíduo empreendedor, né? E dentro desse contexto do empreendedorismo, então, empreendedorismo significa ter competência, obter competência para aprender, e, na verdade, aprender a aprender, ainda mais no contexto que a gente está hoje. Então, o empreendedor que não aprende coisas novas, ele rapidamente fica desatualizado. Então, aprender a ser, porque ele além dele aprender coisas novas, ele aprende a ser uma pessoa nova, né? Ele aprende a se conhecer, porque se ele não aprender aquilo que ele é forte, aquilo que ele é competente, aquilo que ele pode fazer diferença, ele vai errar um pouco nesse sentido. Errar, que eu falo no sentido ele vai ficar enfraquecido, né, por não estar utilizando a sua competência, a sua habilidade. E aprender a se relacionar, né? Um empreendedor que não aprende a se relacionar tem muita dificuldade em empreender, porque, afinal de contas, empreender é relacionamento com o mercado, é relacionamento com a equipe interna, é relacionar com pessoas, é gostar de gente e, principalmente, de se realizar. Eu acho que esse é o ponto que, às vezes, de todos os empreendedores que a gente tem contato, são pessoas muito realizadas. E aí não importa se ele chegou onde ele queria ou ele não queria, ou onde ele não chegou. O que importa é como ele vive a vida dele. Se você se você for uma pessoa que faz aquilo que escolheu, provavelmente você já é realizado, independente de ser empreendedor ou não. Mas um empreendedor realizado é a pessoa que faz aquilo que gosta e vem construindo algo que cada vez mais aumenta a sua competência. Então, a competência aparece na ação do indivíduo. Esse é legal, tem um outro conceito que é interessante, que a competência ela aparece na ação do indivíduo e ela não existe antes dela. Então, o empreendedor sem ação não é um empreendedor, né? As ideias são importantes, construir a ideia é importante, planejar é importante, mas se você não pôr em ação, você pode ser um monte de coisa menos empreendedor. Empreendedor sem ação não é empreendedor. Portanto, é parte do seu manual de comportamento realização, né? E aí tem a palavra realiza ação, de inovação, né? E quem faz a inovação precisa ter ação. É preciso pensar com criatividade algo novo, mas é preciso agir, né? E aí a gente tem um conceito de inovação que é sempre o seguinte, né? Aquelas ideias que não foram aderidas no mercado umas ideias ou uma criação, mas ela não é uma inovação porque não teve validação das pessoas que seriam o foco de gostarem daquela ideia. Quando as pessoas compram aquilo que você produz como serviço, como produto, então aí está uma inovação. Mesmo que ela seja velha, mas se as pessoas gostam daquilo, a inovação é quando você cria e a pessoa adora aquilo. Pô, se ela gostou daquilo, houve a inovação. O empreendedor é uma pessoa apta a fazer coisas diferentes, a sair do senso comum, a ações proativas e criativas. Essa é uma outra característica do empreendedor inovador, que normalmente ele fica trabalhando, às vezes, 24 horas por dia para ele não fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Então, tem uma característica aí dos bons empreendedores, que é pensar fora da caixa mesmo e criar situações novas para poder até ter personalidade. Um empreendedor que é empreendedor, ele gosta de criar coisas e ligar aquelas coisas à sua realização. E aí eu trouxe... Oi, pode falar. Nós temos professores participando e a educação é uma coisa que está muito em xeque, né? O modelo, todo mundo teve que ir para o online. E nós temos 2 comentários aqui, da Raquel e do professor de física. A Raquel disse que tinha feito comentários, que está tudo mudando muito depressa, né? E ela, em relação ao seu comentário, ela disse que é difícil se autodestruir e se recriar. Falo isso porque o seu professor teve que fazer isso. E o professor de física, ele colocou aqui que essa definição que você estava passando agora é a base da escola de tempo integral, a questão da realização, a questão de se fazer, né? Mas que infelizmente não é aplicado pelos professores que participam dela. Puta, legal. Bacana, professor. Bacana a participação aí da Raquel e do professor de física, o Urbano, é isso? Professor Urbano? Será que é isso? Da escola Urbano, isso. Escola Urbano, tá. Bom, bacana essa participação, professor, é isso mesmo. Muitas vezes, e esse é o nosso cuidado, às vezes, até como professor ou como
como pessoas que trazem, às vezes, alguns conceitos, algumas práticas, às vezes, e nós, às vezes, estamos acomodados com os nossos lugares e, às vezes, falamos da inovação, mas não fazemos, né? E isso é uma coisa que a gente deve se incomodar sempre, né? Não só o professor, mas todo profissional hoje que não se incomoda de estar num lugar comum, ele estará com dificuldades, porque, na verdade, num mundo que muda muito rápido e que vem mudando constante e pelo que a gente percebe, continuará mudando, o fato da gente não se adaptar, não fazer coisas diferentes, eu diria até o seguinte, eu brinco comigo mesmo, com quem está do meu lado, que se a gente não aprender uma coisa nova por dia, se a gente não tiver uma ideia nova todos os dias, não colocar uma ação nova todos os dias, facilmente a gente fica deslocado do mundo, porque o mundo vem de uma velocidade, numa transformação tão rápida que a gente pode estar falando no vazio, né? Então, é um risco muito grande de fazer isso. Quando a gente se coloca nesse papel aqui, por exemplo, de conduzir uma conversa, a gente corre muito risco de estar fora do contexto, né? de estar falando sobre coisas que não é real, que já passou. Enfim, é o cuidado que a gente tem que ter de olhar para as coisas de forma muito, muito alerta de que se aquilo ainda faz sentido, né? Mas valeu, bacana a participação do professor. Obrigado, Ângelo, de puxar essas coisas assim, legal. Gosto dessa interação. É o Edmilson, agora ele passou o nome dele no chat legal, aqui. Edmilson. Bacana. Bom, é a nova forma que a gente tem de fazer à distância, né? E a distância não significa que a gente não possa conversar, mas às vezes fica como se tivesse uma sala de aula, fica um pouco fria aqui para a gente que fica falando sozinha. A sensação é que a gente está falando aqui sozinho, né? Mas quando a gente ouve do outro lado alguém, a gente sente que tá ali conectado, e bacana. Obrigado pela conexão, professor. Eu trouxe essa definição que a gente utiliza muito para inovação, que é o manual de Oslo. Esse aqui é um manual utilizado para o mundo inteiro em termos de inovação. E só para puxar para vocês o que pode ser inovação, para vocês que estão pensando em novos negócios e pensar como que eu crio uma oportunidade de inovar pensando no manual de Oslo, que na verdade todo mundo utiliza. Ele diz que é o seguinte: é a implementação de um produto ou serviço novo ou significativamente melhorado. Não é novidade isso para a gente sempre achou mesmo que, né, provavelmente é senso comum, que um produto novo, um serviço novo é uma inovação, né? Ou às vezes até melhorias pequenas no produto também é inovação. Mas sempre lembrando que é inovação se o cliente aceitar a mudança. Se o cliente não aceita a mudança, não é inovação, é uma invenção que não teve validação, né? Então, é importante que, para a inovação, que você crie um produto ou um serviço novo, ou melhore o serviço, mas que na outra ponta alguém fala, putz, ficou muito melhor. É muito bom esse produto. Quando eles falam isso, houve inovação, e se eles compram, mais ainda, né? Também a gente pode melhorar num processo. A melhoria de um processo, ou a mudança de um processo, é uma forma de inovar. Se a gente demora 30 dias para fazer um produto e a gente passa a fazer em 15 dias, algo novo a gente fez no processo, né? Provavelmente, para diminuir pela metade do tempo o tempo de execução de um produto, ou a gente aplicou uma tecnologia, ou a gente mudou a forma de fazer e foi mais rápido. Enfim, isso já é uma inovação, né? Processo também é inovação. Também é considerado uma inovação um novo método de marketing. Poderíamos dizer que houve uma pequena diria-se, inovação com a pandemia, que a gente fazia marketing de uma maneira e começamos a fazer marketing de outra maneira, utilizando mais o meio digital. Isso já era possível, já tinha gente fazendo? Tinha, mas não nessa proporção. Então, muita gente fez inovação, né? Mudando a forma de se relacionar com o cliente. Também a gente inova quando a gente tem um novo método organizacional, quando a gente organiza uma empresa ou um negócio de uma forma nova, né? De uma forma nova, poderíamos dizer que a gente sempre pensa numa empresa tem um prédio físico. Puxa, mas se você pensar numa empresa sem prédio físico, é possível pensar nisso? Se no seu negócio for possível pensar nisso, é uma forma de inovar, né?
Então, na prática de negócios, né, na organização do trabalho e nas relações externas. Tudo isso aqui é fonte de inovação. E eu diria para vocês de destaque disso, o que vem ocorrendo assim, nos últimos anos, né, eu diria até nos últimos 10 anos, ou eu diria até mais precisamente a partir do século XXI, aí, esses 20 e poucos anos, 21 anos, ou 20 anos que a gente está no século XXI, isso vem acelerando de maneira muito acentuada, que é o método de se organizar das empresas, né? Isso, graças às tecnologias novas, está havendo muita maneira de pensar, nova maneira de se organizar uma empresa. E isso está sendo a maior inovação, na minha opinião, porque os negócios estão tomando cara de várias maneiras e as pessoas são criativas para montar isso. Então, as startups, em modo geral, são propostas de negócio com um método organizacional muito diferente do passado, né? Então, isso está sendo a grande inovação do momento, eu acho. Tem um volume de métodos novos de se organizar que é impressionante. Vamos lá, o Ângelo pode passar. E agora vamos focar quem é esse empreendedor. Vamos falar um pouquinho dessa pessoa agora, do empreendedor. Pode passar. Bom. Enquanto você toma uma água, o Gabriel está fazendo um contraponto sobre a experiência dele dentro das escolas. Ele está dizendo que ele participou de um, vou chamar de um projeto, um projeto, ele colocou mais embaixo aqui, um projeto pela Secretaria do Estado de São Paulo, incluindo as escolas integrais. E ele participou de um projeto onde, no fim das contas, eles foram inscritos no movimento do Inova, num hackathon, que para nós, de inovação, é um termo conhecido. Acho que, para quem não conhece, se você pudesse falar um minutinho o que é um hackathon, para quem está na sala e não conhece, seria interessante. Legal, tá bom. Bom, só para poder a gente equalizar, né? Um hackathon é quando uma empresa, por exemplo, apresenta um problema, ela tem um problema que quer jogar esse problema para outras pessoas resolverem, às vezes até dentro da organização, ou não tem clima, ou é difícil resolver, ou prefere que seja resolvido de uma maneira muito inovadora, por exemplo. Jogam em ambiente como o RIT, por exemplo, um ambiente de escola, onde traz alunos de engenharia, alunos de tecnologia, alunos criativos, qualquer alunos, ou professores, a área estudantil, ou então, às vezes, dentro do RIT, com startups que têm pensamentos novos e que podem resolver esse problema de outras maneiras. E aí se organizam, normalmente é um final de semana, ou é um intensivo, né? É uma imersão de 1 a 2 dias, em cima do problema e várias pessoas e vários grupos discutindo como é que pode, as várias maneiras de resolver aquele problema, né? E, no final, faz uma proposta de como é que pode resolver esse problema. Normalmente, as empresas que colocam esse tipo de problema para resolver, elas dão prêmios para poder... a escolha faz uma apresentação e depois ela escolhe o melhor e a melhor sempre recebe um prêmio. E isso estimula muitas pessoas a resolver problemas reais, né? Então, isso é o hackathon, ele vem nessa linha. É isso, Ângelo? Você queria acrescentar mais alguma coisa? Não, mas é isso mesmo. Na verdade, o pessoal está debatendo assim, essa questão das inovações dentro da escola, mas está tudo ocorrendo tranquilo. Tá. Não, é legal essa participação do Gabriel também, de dizer dos professores da escola, e professor e a escola, né? Isso aí realmente, o Gabriel, é uma questão que normalmente envolve a estrutura da escola, e nós temos diversos problemas nesse sentido, porque as pessoas que querem inovar, e isso já vem, você vai ver aqui o desenrolar aqui do empreendedor, ou aquele intraempreendedor, porque eu considero um professor dentro de uma escola, é um intraempreendedor quando ele pensa as coisas diferentes, né? E nem sempre o que ele pensa diferente, ele é apoiado pela estrutura da escola, porque a estrutura da escola, às vezes, não só por não querer mudar, é que, na verdade, tem um monte de estruturas, amarras, que é difícil mudar mesmo, tá? Começa a delegacia de ensino, ela tem um padrão, então não pode sair daquele padrão. Então, essas dificuldades existem mesmo, mas eu diria assim, que o empreendedor, e não importa se ele é professor, ou é um aluno, ou é um diretor de escola, enfim, essa pessoa empreendedora, ela enfrenta esses desafios
tentando articular, mostrar, fazer diferente, trazer resultado diferente. Essa é a luta. Na verdade, o empreendedor ele vive constantemente nesse estresse de fazer aquilo que ele acredita que é bom, vencendo todos os desafios, seja dentro de uma estrutura de escola ou seja da estrutura de mercado, né? Eu conheço muito empreendedor que fica trabalhando a vida inteira em cima de um ponto e ele falou, cara, não é possível que as pessoas não gostem do que é melhor, isso é ruim. Tá, então, mas essas são as dificuldades, esses são os desafios de quem empreende. Há um incômodo de ser empreendedor e de achar que tem que ser algo diferente, e você olha para a realidade e fala, mas por que que é assim? Então, essas são as questões que todo empreendedor vive, né? É o conflito ali interno de querer fazer melhor, querer fazer diferente, mostrar que é melhor diferente, e às vezes ele não consegue ser entendido, compreendido, né? O Seja Edmilson, bem-vindo. O Edmilson ele está contrapondo aqui, está bem produtiva essa discussão aqui no chat. Ele está Legal, contrapondo aqui que existe o projeto realmente, mas que não são todas as escolas que aplicam. E aí, assim, não é nenhuma mediação, mas dando o meu ponto de vista, eu trabalho os últimos 12 anos na área comercial, dentro de instituições de ensino. Visitei muitas escolas de ensino médio para divulgar as instituições em que eu trabalhava, e sem conhecer os reais motivos, mas de fato como um visitante o que eu percebia é que algumas escolas tinham uma desenvoltura maior nessa questão do integral e com outras habilidades do que outras. Então eu acho que de fato existe sim essa diferenciação por escola, mesmo que seja aí um projeto incluindo todo o estado. Enfim, uma discussão boa que está acontecendo ali, todo mundo buscando a inovação e tentando ser eficiente. Legal, bacana. Professores, eu também tenho uma passagem como professor. Eu diria que eu não sou professor, mas eu estive professor durante 5 anos na Deoniana, no curso de administração, na FATEC. Também tive uma experiência de ajudar o Colégio Técnico Tabrô, de pensar como é que os alunos deles poderiam ser mais empreendedores, né? Então, eu também tenho eu diria assim, as mesmas questões que vocês estão colocando, eu também vivenciei um pouco dessas experiências, e que, na verdade, a gente entra querendo modificar algumas coisas, mas a gente não consegue modificar só porque a gente quer, porque a gente gostaria, porque a gente vê que é melhor. E aí tem uma habilidade que a gente precisa desenvolver como empreendedor, que é o se relacionar, né? E a gente convencer, a gente mostrar, e é um processo, né? Então, esse é o desafio de qualquer pessoa como empreendedor. Eu diria que uma experiência que eu tive de fazer esse trabalho de mudança, às vezes, de um mindset, de como pensar, de transformar o aluno em empreendedor, e quando a gente vai fazer isso, a gente já tem a estrutura da escola matando tudo aquilo que a gente pensa como empreender. Então, a gente precisa se adaptar, precisa trazer gente que topa a ideia, não são todos professores que vêm, você apresenta aquilo e a gente é questionado sobre aquilo, ninguém aceita de mudar. Às vezes, os professores gostam muito de chegar, dar sua aula e ir embora e acabou, não vamos pensar coisa diferente, não vai bagunçar a minha vida, né? Então, todo mundo tem medo dessas bagunças, todo mundo encaixa as coisas e quer que fique aqui, daquela forma. Eu tenho notado também que inovação é muito legal quando você quer fazer, você que quer fazer, mas quer que os outros mudem. E, às vezes, é muito fácil pensar inovação assim, quando eu penso uma inovação e todo mundo tem que mudar. É muito difícil quando a gente pensa que as pessoas têm que mudar e eu tenho que trabalhar elas para mudar, e isso é cultura. Tem que vencer a cultura, é o papel do professor, na verdade, né? De ser esse condutor de uma cultura nova, de uma forma nova de ver as coisas. Esse é o papel do professor, né? Então, aí eu vou passar um pouquinho aqui as questões de como é que é o empreendedor, e vocês vão ver quando a pessoa tem uma característica empreendedora, as dificuldades que ele tem e os benefícios que ele tem também, né? Mas, então, o empreendedor é alguém que imagina e que sonha. Não existe empreendedor que não imagina, que não sonha, né? E ele sonha com algo que organiza e estabelece metas. E aí começa a ser um pouquinho diferente. Não estou dizendo que todos os empreendedores são dessa maneira, mas aqui é uma definição do Fillion, que ele é um pesquisador, um estudioso há bastante tempo, é um canadense, o Louis Jacques Fillion.
ele gosta muito desse tema e trabalha muito esse tema. E ele coloca algumas coisas muito legais, assim, de delinear, né, o empreendedor. Porque ele é alguém que sonha, mas tem metas. É comum nós, vamos colocar nós como pessoa comum, né, sem ser empreendedor, e é comum também a gente encontrar pessoas assim, que ficam imaginando, sonhando as coisas a vida inteira. A vida inteira ela fala sobre aquele sonho. Meu sonho seria isso, meu sonho seria aquilo. E a gente, como empreendedor, sempre pergunta, tá, mas o que você está fazendo para que esse sonho seja realidade? Se não pôr metas, não chegamos nunca. Aliás, sonho não é para chegar mesmo, sonho é para inspirar. O sonho inspira, a meta faz chegar, né? E quando você tem uma meta e você, como empreendedor, se movimenta na direção daquela meta, então o seu planejamento e as suas ações vão levar à realização desse sonho. Então, o empreendedor é alguém que ele sonha sim, ele pensa em algo diferente, ele se entusiasma com aquilo, se autorrealiza só de pensar em chegar naquela meta, né? Naquele sonho, estabelece algumas metas, indicadores e parte para chegar ali. Se ele não chegar, aí é o estresse dele, porque ele tem que chegar lá e ele vai sofrer um monte de turbulências nesse caminho. Não é fácil chegar numa meta, no sonho que você quer. Mas também nunca chegamos num sonho ou próximo do sonho se a gente não estabelece essas metas, se a gente não estabelece um indicador que fala, cheguei, né? Se não cheguei, nunca chegou. Então, você fica sempre sonhando, sonhando, sonhando e nunca chega. E é normal para o empreendedor, tá? Ele tem um primeiro sonho, que é um sonho imaginário. Falei, nossa, será que eu consigo fazer isso? É a primeira. Dá aquele friozinho na barriga. Falei, que legal, meu. Puxa, já pensou se eu consigo fazer isso? Esse é o primeiro sonho. Mas quem fica só nisso e não estabelece metas vai sempre pensar, não sai desse ponto. Ele não sai desse sonho. Quando você põe a meta, você aproxima da meta, ou chega na meta, ou supera a meta, e você tem autorrealização, porque você conseguiu chegar onde você pensou. Como empreendedor, às vezes a gente nunca chega, porque é o seguinte, quando você está chegando na meta definida, você já tem outro sonho, né? Você nem chegou a bater, quando já percebe que está chegando na sua meta e você está realizando, provavelmente você já criou outro sonho mais para frente, e já está estabelecendo outras metas, né? Esse faz parte do empreendedor. E também deve manifestar isso. Obrigado, Ângelo. E também deve manifestar condições de definir parâmetros necessários e meios utilizados para alcançar o resultado desejado. Então, as metas, simplesmente, ela é eu diria assim, um medidor para você saber se você chegou ou não. Só que quando você põe as metas, entre o sonho, a meta que é real, e como eu faço para chegar lá, o como já é porque eu tenho uma meta definida e o como eu começo a pensar que recurso eu vou utilizar, né? Que pessoas eu vou precisar, que parcerias eu tenho que fazer, como é que eu vou conquistar os clientes ou como é que eu vou conquistar isso para chegar nessa meta. E aí ele começa a pensar no como. Então, essa definição aqui do Fillon é fantástica, fica bem delimitada como é que a gente é como empreendedor. Bom, quem são eles? O empreendedor é um cara que questiona a realidade, né? Um cara que não questiona a realidade não é um empreendedor. O empreendedor é um cara incomodado com alguns problemas, e não são todos, mas dentro do foco dele. Às vezes é incomodado com ele mesmo de chegar a algum lugar que ele quer chegar, mas é uma pessoa que questiona, é uma pessoa inquieta, né? Todo bom empreendedor é uma pessoa que está sempre trabalhando algo novo, ele está sempre com a mente em alguma coisa que o inspira, que faz ele acordar todo dia e saber que ele tem algo a realizar, né? Que ele se realiza de estar no caminho. E aí ele resolve problemas sempre de outras pessoas, de outras empresas, de toda a sociedade. Então, as suas ações promovem o desenvolvimento. É isso que gera desenvolvimento. E aí, essa é a grande dificuldade de qualquer sociedade, vamos dizer assim. Você conseguir fazer com que as pessoas se desenvolvam, não apenas cresçam, não apenas tenham mais idade, mas que elas se auto-desenvolvam. E quem empreende praticamente é obrigado a se desenvolver todos os dias. Todos os dias ele tem algo a enfrentar, um desafio para poder vencer. Então, o seu forte espírito empreendedor são exemplos e fonte de inspiração para fazer mais e melhor quanto maior quanto maior seu sonho, maior é a disposição para enfrentar os obstáculos. Aqui é um negócio bastante interessante, gente.
empreendedor com um sonho grande ou pequeno dá o mesmo trabalho de fazer. E também, tudo bem, cada empreendedor tem seu sonho. Tem gente que gosta de pensar grande, tem gente que gosta de pensar pequeno, realizar. Tem gente que gosta de pensar grande, mas nunca realiza. E isso é uma característica, é a vida dele. Não existe um empreendedor sem sonhar, e esse sonho é que inspira ele a enfrentar diversos obstáculos. Sem sonho, sem inspiração, nenhum de nós, aliás, seja ou não empreendedor, a gente tem muita motivação para vencer. O que faz a gente vencer tudo isso são essas inspirações, esse sonho que a gente quer realizar, seja pequeno ou grande, ele é meu, né? Então, o sonho de cada um, desde que você identificou que ele é um sonho, aonde eu quero chegar, aquilo que nos move, aquilo que nos dá a realização. Então, empreendedores geram oportunidades, emprego, renda, e altera a economia local e geram riqueza. E por isso que ele é um tesouro da sociedade. Porque pode olhar num empreendedor de longa data, que ele é empreendedor há bastante tempo. Não necessariamente inovador, mas ele é empreendedor, é um guerreiro, é um lutador. Pode ver que em torno dele gera-se riqueza, ali gera oportunidade, gera emprego, né? gera possibilidade de outros crescerem. Porque o empreendedor, quando desenvolve o seu negócio, ele gera um monte de oportunidades para outros segmentos, para outras competências, né? Então, ele é muito importante para a sociedade. As sociedades mais desenvolvidas valorizam muito o empreendedor, porque atrás desse empreendedor é que geram 10 empregos, ocupações, né? Gera 100 empregos, é alguém que está sempre maquinando com alguma questão, sonhando, inspirando ele, inspirando pessoas, e ali se torna um ambiente rico de ideias, rico de perspectivas, rico de renda, rico de ocupações, né? Então, esse empreendedor a gente tem que valorizar muito, e por isso que existe o RIT. Porque o que acontece? A gente, como empreendedor sozinho, a gente pensa que a gente é um maluco, né? Sozinho, a gente pensa que é um maluco. Só que quando você chega no RIT e encontra mais 30, 40 malucos ali, você fala, cara, eu não sou maluco sozinho. Que bacana, encontrei outros malucos igual eu. E aí é o que a Patrícia estava falando. A gente encontra a nossa tribo. Quando a gente encontra a nossa tribo de pessoas só com ideias, com inovação, com tecnologias, trazendo, aplicando, fazendo a coisa acontecer, isso gera um clima positivo, uma espiral positiva do conjunto e faz a mudança de conjunto. A gente sente a importância que cada um de nós, como empreendedor, tem, não só por aquilo que a gente está fazendo, que é a nossa escolha, mas a gente sente que faz parte de um ecossistema, faz parte de grupo de pessoas que também pensam assim e que querem fazer melhorias, querem melhorar a qualidade do ensino, querem melhorar. Todo mundo que quer melhorar alguma coisa, na minha opinião, é um empreendedor, é um incomodado. Porque quem não é incomodado não mexe as coisas. Né? Então, para mim, o empreendedor é uma pessoa inspiradora, porque ele está sempre querendo fazer algo interessante. Vamos lá, Anjo. Anjo, se tiver alguma coisa aí de participação, você puxa para nós aí. Os slides aqui, gente, é mais uma pauta para a gente seguir, para a gente não se perder, mas é muito legal a participação de vocês, tá? O João estava comentando que o sonho é relativo, é isso mesmo, né? Cada um tem um sonho, tem um objetivo. E a Jéssica estava contando para a gente aqui, agora me perdi nas mensagens, que a Jéssica estava contando que ela está tirando uma ideia do papel e eu convidei para que ao final ela conte um pouco para nós, ela topou. Então, no finalzinho, a gente abre aí para ela contar essa experiência dela. Que legal, bacana, muito bom. Quem é a Kelly? A Kelly que você falou? Jéssica. A Jéssica, beleza, Jéssica, muito bom. Então, vamos lá para algumas características desse empreendedor. Eles são mais propensos a aceitar risco, né? Então, isso é uma coisa que vocês já devem pensar que se estão querendo ser empreendedores. Como é que você se relaciona com os riscos? Como é que você sente estar numa situação de risco? É claro que eu não estou dizendo que empreendedor é louco, ele não é louco, mas ele arrisca, para você fazer coisas diferentes, a gente precisa entender que vai ter riscos, não é algo que é certeiro que vai ser aquilo que você prevê e aquilo que está acontecendo vai dar tudo certo. Não, vai dar um monte de coisas às vezes erradas, mas você
conserta tudo isso. Você tem a capacidade de falar, não, de responsabilidade, inclusive, de não afetar muitas pessoas, de dar certo. É um compromisso que você tem, né? Agora, eu diria assim que eu gosto mais de pensar em erro e a palavra erro ela já trava a gente, né? Eu gosto mais de pensar em desvio de objetivo. Se a gente tem uma meta e ela não está sendo alcançada, está um desvio, não é um erro. Foi a forma que eu achei que deveria fazer e não está dando certo. Eu tenho que modificar. Quando eu modifico, eu estou tirando o desvio, né? Então, não existe empreendedor sem erro. Não existe. Não existe fazer alguma coisa que quem toma iniciativa está sempre correndo o risco de dar errado. Se você não quer que dê nada errado, você não faça nada diferente. Faça tudo igual que dá tudo certo. Então, esse incômodo do empreendedor e, ao mesmo tempo, é um pouco uma característica de aceitar determinados riscos. Obviamente que a gente pode mitigar muito risco. Quando a gente planeja tudo, a gente já pensa o que pode dar errado nisso. Deixa eu ver já, antes de começar, o que pode dar errado. Se isso der errado, vai matar a minha ideia, vai matar meu projeto, ou eu tenho outra saída, isso é importantíssimo a gente pensar. Então, na verdade, o empreendedor não é um maluco, não é um louco que faz de qualquer jeito e se arrisca de qualquer maneira. Talvez tenha também empreendedor desse tipo, mas os bons empreendedores não são malucos. Eles fazem um plano, eles são cautelosos, mas aceitam alguns riscos. Se não aceitar, ele não sai daquele lugar, né? Então, eu lido de maneira produtiva com algumas incertezas. Tem gente que encontra uma incerteza e trava. Não vai mais para lado nenhum, porque eu tenho dúvida, não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá. E se eu não sei se eu vou para lá ou para cá, eu paro, né? E para ser empreendedor, na verdade, você vai ter que arriscar. Arriscar na incerteza, levantar informações, trazer dados, o que pode dar errado aqui, o que pode dar errado ali, mas depois que você olha os dois lados, você fala, puxa vida, tem que ser por aqui. Seja o que Deus quiser, mas tem que ser por aqui, ele tem que sair. Mas se acontecer isso, como é que a gente pode corrigir? Como é que a gente faz isso, faz aquilo? Já tem um monte de plano B para aquela decisão, mas tem que tomar decisão, né? Gostam de imprimir sua marca em tudo que fazem. Os empreendedores, de modo geral, têm orgulho daquilo que fazem, né? Fazem questão de dizer que estão fazendo aquilo, porque aquilo é a sua marca, é a sua forma de ser. Ele imprime uma forma de ser no mundo através do que ele faz, né? Alguns possuem até habilidade inatas e outros aprendem e adquirem. Então, é outra coisa que talvez muitas pessoas já me falaram, acho que eu não sou empreendedor, eu queria, mas eu não sou. Mas acho que quem queria é porque não quer. Eu acho que quem quer, vai fazer e vai aprender. Tem muita coisa que eu diria na minha vida de empreendedor que eu aprendi, eu não era assim. Eu aprendi, e aprendi fazendo. Aprendi, às vezes, dando errado, aprendi superando, né? Não sou empreendedor porque já nasci empreendedor, não, foi uma escolha que eu fiz e fui aprendendo. Então, depois e não falo só de mim, eu falo de todos os empreendedores, são assim. Eles não sabem tudo. Aliás, empreendedor, que é empreendedor, acho interessante que muda um pouquinho, até do conceito de escola, né? Ele muda um pouco. Porque o empreendedor ele não é a pessoa que estoca um conhecimento porque ele pode precisar. Um empreendedor, ele precisa, ele está com um problema e aí ele fala, eu preciso desse conhecimento. Aí ele vai buscar o conhecimento que ele não tem. Ou ele vai trabalhar com gente que tem esse conhecimento. Aí ele vai buscar o que ele precisa. É diferente de estocar um monte de conhecimento, porque se caso eu precisar, eu já tenho. Não, ele vai aprendendo e fazendo. Atitude de destaque dos brasileiros. Isso aqui é uma pesquisa da Endeavor sobre atitudes que eu acho bastante pertinente. Visão de oportunidade. É capaz de enxergar a oportunidade de negócio e possui mente aberta e antenada. Então, os empreendedores são pessoas que estão sempre antenados com o mercado, sempre antenados com a novidade, sempre antenados com as novas tecnologias. Ele pode não entender todas as tecnologias, mas eles estão abertos para aprender, para entender, para poder ver até que ponto aquilo pode ser pertinente, interessante para o negócio dele, se aquilo pode matar o negócio dele, se aquilo ele tem que modificar, ou ele pode esperar, ou ele pode se adaptar. Enfim, são as visões de oportunidade de empreendedores brasileiros. Proatividade, ele tem a capacidade de botar para fazer, né? A autodeterminação.
O empreendedor não espera alguém pedir para fazer. Ele faz antes, não é que faz antes, ele faz porque ele quer fazer, né? Ele não precisa alguém mandar ele fazer. Ele sabe que tem que fazer. Ele pode estar estudando a forma de fazer, ele pode estar se preparando para fazer, mas aí ele vai chegar um momento que ele vai botar para fazer. Ele não vai. Esse é o empreendedor. Criatividade, sempre pensando numa originalidade, para como ser inovador, como é que eu posso fazer diferente, o que eu posso encantar de maneira diferente que possa pôr a minha marca, como é que eu posso fazer isso e ter orgulho daquilo que estou fazendo. Então, ele fica sempre criando no entorno possibilidades de se diferenciar do que o mercado faz. Empreendedor que é empreendedor, ele olha o que todo mundo está fazendo e ele cria uma situação nova para fazer diferente, só para deixar a marca, deixar a identidade dele daquilo que ele está construindo. Sonho grande, tem ambição de realizar grandes feitos, propósito e valores. E aí, propósito é uma coisa que, na minha opinião, todo empreendedor deve ter, porque isso uma pessoa imbuída, encarregada de sonho e de um bom propósito, ele se move automaticamente pelo propósito que tem. Então, ele não precisa esperar situações, ele toma a iniciativa por conta do propósito que ele carrega. Vamos lá, Anjo. Como é que ele se comporta, né? É interessante, porque ele não é um capitalista, embora precise de capital. Capitalista pega o dinheiro e fica só aplicando naquilo que é possível dar mais dinheiro. E isso é o capitalista puro, né? Já o empreendedor, ele precisa do capital, mas ele não fica esperando o dinheiro do capital. Ele, pelo contrário, ele constrói o capital através da capacidade empreendedora. Ele não é um investidor, mas se compromete a recursos presentes em troca de expectativas futuras que envolvem risco e incerteza. Então, ele não é um cara que fica apostando em o que pode dar, o que não pode dar. É o cara que constrói isso que pode dar e não pode dar, correndo risco. E tem muita incerteza. Não é um empregador, mas ele precisa de gente. Ele cria oportunidade de trabalho para muitas pessoas. Ele não monta um negócio para criar emprego, mas ele acaba gerando um monte de emprego. Ele não é um funcionário, mas trabalha sozinho ou em grupo e de forma autônoma em busca de realização pessoal. Ele não é um funcionário no sentido de ter horário para trabalhar, de chegar ali, aquela coisa toda, ficar naquela batida. Ele não é, porque ele é um cara que pensa, é um cara que sai fora da caixa, é um cara que pensa de forma completa e ampla, radar 360, mas ele trabalha muito mais do que um funcionário, porque não tem hora para trabalhar. Ele está sempre, às vezes, quando ele está, vou descansar, né? O empreendedor é assim, tá, gente? É bom vocês irem acostumando. E isso não é ruim, tá? Isso é muito gostoso. Mas ele senta para ouvir um jornal. Falei, pô, deixa eu descansar. Vou sentar no sofá agora, porque eu trabalhei o dia inteiro e agora vou descansar. Quando ele senta para ver um jornal, toda notícia que ele vê, ele está ligando com o negócio. Ele está antenado ali porque pode ter oportunidade, porque pode ter um desafio, porque pode apresentar um problema. Então, ele está antenado nas coisas. Ele não descansa, né? Não descansa e não é cansado. É interessante isso. Ele não é um cara que não para. Nossa, então eu não quero ser empreendedor, porque trabalha muito. Então, isso que é interessante. Você trabalha muito e não sente que trabalha muito, porque isso é a sua forma de viver. Qualquer pessoa que tenha uma decisão a tomar ou um comportamento empreendedor poderá empreender. Portanto, não se trata de personalidade, mas de um comportamento. E aí, qualquer empreendedor que escolhe esse caminho, ele é feliz pelo que ele escolheu fazer. E ele sente importância daquilo que ele faz pela escolha que ele fez. Vamos lá, Anjo, pode passar? Aqui eu vou mostrar só um contexto para vocês de empreendedor, e aqui está a base de uma inovação por modelo de negócio que vai ser trabalhado com vocês lá para frente, tá? E aqui eu já puxo uma provocação em vocês, ó, não perca as cenas do próximo capítulo, tá? Alguém vai trabalhar lá na frente sobre esse modelo de negócio que para vocês alguns já podem ter visto, o Canvas e tudo. Eu coloquei o Canvas aí no meio, mas eu não vou entrar nele. Eu quero só mostrar para vocês o contexto do empreendedor, que é o contexto geral fora da empresa, é o mercado, o que tem em torno dessa empresa. Em torno dessa empresa tem a economia, tem a política, tem a cultura, acionistas e tem a concorrência. Então, esse negócio que está
na tua mão, que você criou, que você projetou, ele sobrevive no mercado. Então, ele vive sendo influenciado pela economia. Se a economia muda, vai influenciar seu negócio. Se a política muda, influencia teu negócio. Se a cultura muda, influencia seu negócio. Se a concorrência muda, influencia teu negócio. Então, a gente, como empreendedor, tem que estar olhando, por isso que é 360 graus, a atenção que o empreendedor tem no contexto, para ele entender tudo isso modificando e o que isso afeta o meu negócio, né? Mas, de um modo geral, uma empresa... Espera aí um pouquinho só, Ângelo, só. Volta um pouquinho. De modo geral, aqui a empresa, nessa parte de cima aqui, a empresa tem um sistema de informação, ela tem um processo, né? Isso. E aí tem uma entrada e saída. Todas as empresas são iguais nisso. Quando você vai pensar uma empresa, você vai ter um sistema de informação. Nossa, mas eu tenho que formar um sistema de informação? Não, às vezes não. Está tudo na tua cabeça, né? É o sistema de informação. Claro que uma empresa maior vai ter que ter um sistema de informação mais estruturado. Mas a sua empresa pequena, todo o sistema de informação, dados, o que você quer do mercado e tudo, está tudo na tua cabeça. E você tem, dentro dessa empresa, você vai ter processo. Que tipo de processo você vai ter que fazer dentro dessa empresa é você que vai definir. Mas toda empresa tem uma entrada de insumos e uma saída de um produto lá na frente. Ou a entrada de ideias e processa as ideias, e na saída lá na ponta tem um serviço para satisfazer o cliente. Então, nas duas pontas, nós temos uma necessidade ou um desejo de um cliente e, da outra ponta, uma satisfação do cliente. Toda empresa precisa fazer isso. Se ela não está preocupada com a satisfação do outro lá na ponta, ela não é uma empresa ou vai ser rejeitada como empresa, né? E dentro disso, de pensar um modelo de negócio que tem o Canvas e que vocês vão trabalhar nos próximos módulos aí, tá? Não percam isso daí, porque isso aqui é fundamental para você ser criativo em termos de negócio. Bom, quem quer empreender? Você já realizou alguma coisa por iniciativa própria? E aí eu estou começando para aqueles que estão começando, tá? Que não estão com ideias de fazer alguma coisa, ainda não tiveram ideias. Mas eu sempre pergunto o seguinte: você já realizou alguma coisa sem ser empreendedor, por iniciativa sua própria? E o resultado que deu? Como é que você se sentiu quando você fez isso? Você se sentiu realizado em tomar essa iniciativa que ninguém pediu? Então, talvez aí é um indício de que você talvez seja empreendedor. O que você faz que faz melhor do que a maioria? Olhe para o contexto que você vive, olhe nos lugares que você frequenta, olhe em tudo que você... Teste a sua força, teste o que você sabe e o que você poderia fazer melhor que a maioria. Se você pode fazer melhor que a maioria, é sinal que você tem algo diferente e de valor, que você pode, em torno disso, criar um negócio. Já recebeu algum elogio espontâneo? Isso também é um indício. Às vezes a gente está fazendo algumas coisas que para a gente é super natural, você está fazendo ali numa boa, você gosta de fazer aquilo e está fazendo, e de repente você nem percebe, alguém vem e te elogia, que fala, porra, que trabalho legal que você está fazendo, nossa, que bacana isso. Quando você recebe esse feedback, significa que está ali a sua fonte, às vezes, de competência, né? Que você nem percebe, porque isso para você é tão comum e tão natural que você não percebe. É os outros que percebem você. Qual foi a sua sensação? Quais foram os seus aprendizados? O que mudou em você depois disso, né? Então, se você está fazendo algo de valor, por iniciativa, recebe elogios, né? O que você faz? O que você constrói com isso? E o que você adoraria fazer, que faria até de graça? Isso é uma coisa também bastante interessante, porque aí você está buscando o seu propósito de vida. Quem trabalha por propósito, trabalha até de graça. Quem trabalha por propósito tem a satisfação de viver em cima do seu propósito. E quem tem um negócio por propósito tem muito mais resiliência, aguenta muito mais impacto, supera muito mais desafios. Porque aquele que monta negócio só pelo dinheiro, o primeiro probleminha que dá, ele foge da empresa e fala, não quero mais saber disso, né? Então, quem tem um propósito, não, enfrenta esse desafio, procura vencer, sabe que ele vai ter que vencer cada obstáculo e sente entusiasmo por fazer isso. Que problema do mundo você gostaria de se dedicar a fazer parte da solução? Então, o mundo tem diversos problemas. Qual é o campo de problema que você gostaria de estar? Isso é uma outra pergunta que é interessante, porque...
Por exemplo, está aí a pandemia, é um problemão de saúde. Eu acho um problemão, mas, por outro lado, acho um monte de solução para essas coisas todas. Por outro lado, será que esse é o meu negócio? Eu gostaria de dedicar um tempo para resolver o problema do Covid? Eu não. Eu não me sinto atraído por isso. Não é minha área, não é meu contexto. Eu estou torcendo para alguém que para resolver esse problema, porque ele me afeta. Mas, às vezes, não é comigo. Tudo bem. Mas quem está nesse contexto e enxerga esse problema, então, eu diria assim, se você quer empreender, comece a olhar para o mundo e falar que tipo de problema que eu gosto para resolver. E as pessoas adoram quando eu resolvo. Então, é você olhar um pouco em questão de mundo e ver que tipo, em que mundo que você quer estar, né? Qual é o seu grande sonho? Está disposto a entregar totalmente por ele? Porque, às vezes, nós pegamos o seguinte, eu tenho um sonho e fala a vida inteira que eu tenho um sonho, mas nunca vou realizar. Poxa, eu tenho um sonho que, se eu pudesse... Cara, isso não é sonho, isso é falácia. Sonho de verdade é aquele sonho que a gente fala e fala, puxa, eu preciso me organizar para fazer isso. E aí começa, às vezes até lento, ao longo do tempo, e tem uma hora que você fala, cara, agora eu preciso pôr dar esse barco na água, eu tenho que começar, se eu não começar, nunca vai sair. E aí você se incomoda com aquilo, né? Mas tem que estar disposto totalmente por esse sonho. Quem se entrega ao sonho sempre tem resultado, independente do que você vai passar. Você vai passar a história, mas você está imbuído de construir aquele sonho. E se você está imbuído de construir aquele sonho, você vai ter problemas. Não tem negócio que não tenha problema, mas você vai tentar resolver da melhor forma. Tem hora que você consegue super bem e tem hora que não vai bem. E assim, você está lá naquele sonho. Não desiste dele, porque ele é o seu sonho. Ele não pode deixar de existir. Não faz parte de você. Ele faz parte de você. Ele não pode deixar de ser construído, né? E aí eu diria, você ficou inspirado com essa ideia, com esse seu sonho? Deu um friozinho na barriga? Cara, então seja bem-vindo. Acho que você é empreendedor. Se você pensou alguma coisa aí, deu uma vontade imensa de largar tudo e falar, cara, deu vontade de largar tudo, vontade de fazer essa ideia que eu tenho. Se dá aquele frio na barriga, eu falo, nossa, eu vou largar tudo, caramba, será que vai dar certo? Então Agora, como você vai fazer isso? Vai largar tudo? Não, às vezes não largue tudo. Construa a ponte, construa em paralelo, construa aquilo que você acredita. Até uma hora, que vai chegar um momento, você fala, cara, agora não faz parte, eu estou dividido, eu tenho que ir para isso, eu tenho que fazer isso. Pronto. Dedique a isso e seja feliz. Eu acho que esse é o ponto. Dedique aquilo que você acredita e seja feliz. Bom, agora é com vocês, gente. São esses sentimentos que impulsiona qualquer empreendedor. Se eu conseguir passar um pouquinho dessa ideia de como é que é empreendedor, como é que empreendedor se move, como é que é a vida do empreendedor, e se isso eu conseguir inspirá-los ou ver esse mundo do empreendedor, como é que a gente vê, e compartilhar isso com você, eu já estou bastante satisfeito de ter feito isso. E eu trago aqui para finalizar uma frase aqui do Timmons, que é outro estudioso do empreendedorismo, e ele já falava isso, então eu lembro desse cara aqui desde 1990, que eu estava estudando isso, ele já falava isso daqui. E eu ficava pensando nisso, cara, falei, caramba, esse cara tem razão, né? Empreendedorismo é uma revolução silenciosa, porque está na nossa cabeça. Está na cabeça de quem é empreendedor, isso é silêncio. E que será para o século XXI mais do que a Revolução Industrial foi para o século XX. E verdade, gente, hoje nós estamos vendo totalmente isso. Totalmente isso. Quem não pensar em empreender hoje, empreender não é ter negócios, a gente pode empreender na escola, a gente pode empreender como professor, a gente pode empreender com qualquer coisa. Se você não tiver uma cabeça de empreendedora, nesse sentido de inspirador, de sonhador, de querer desafios e realizar a tua vida, não faz sentido a tua vida. Né? Então, é uma provocação para mim, que sempre, já faz uns 30 anos que eu vejo essa frase. Eu gosto dela até hoje, porque eu acho que ainda estamos começando no século XXI, o século XXI já demonstra quem ele é, e o empreendedorismo está aí na cabeça de todo mundo. E quem está aí com a cabeça de todo mundo, essas startups revolucionando, transformando, é impressionante. Né? É isso, gente. Espero que tenha gostado, compartilhado um pouquinho dessa vivência. E eu gostaria de ouvir muito vocês. Altair, enquanto a gente... Altair. Oi, prof. Enquanto o pessoal
dar mais alguns comentários aí no chat. Eu vou passar por alguns que ficaram ali atrás. Ok. Então, o Gabriel comentou: embarquei na carreira de sonhos há pouco tempo. Acabei de entrar na faculdade e sair da escola. Tenho boas ideias e não quero ter medo de errar. Espero me encontrar e desenvolver ideias empreendedoras no HIT. Gabriel, você acabou de descobrir a sua tribo de loucos. A Kellen coloca aqui: quem sonha mantém a cabeça no céu, mas sempre os pés no chão. Sempre penso nisso como uma futura empreendedora. Muito bem. Depois aqui, só passando rápido, o pessoal dando um oi aqui em relação à presença. O Rodrigo coloca: o empreendedor é a vanguarda da inovação. Assumir riscos é a única forma de enxergar obstáculos escondidos. Muito bem, uma ótima afirmação. A Andrea colocou: amei esses questionamentos, fiz muitas reflexões internas quando você foi lendo, me passou vários flashes durante a sua aula. Relacionado à parte quem quer empreender. Bom, a provocação funcionou, Altair. A Eliana colocou aqui: assim como a Andrea, também relacionei essa palestra com minha história como professora na sala de aula. Muito bem, passando aqui. Tá, então, Altair, eu queria... eu vou ficar de olho aqui se mais alguém vai colocar algum mais. Eu acho que pode falar, mas pode falar. Não, faz o comentário seu, daí eu queria chamar a Jéssica, para a Jéssica contar para a gente que é que ela está empreendendo. Legal. A gente tem, eu diria o seguinte, eu vou puxar aqui o que você comentou, que eu acho muito legal, e eu fico muito feliz de ter inspirado, ou de ser inspiração, eu não tenho muito essa incumbência de inspirar, mas é um pouco falar um pouco de quem é esse empreendedor e como é que ele vive, né? Ele não é um ser de outro mundo totalmente fora da casinha, não. Ele é um cara que pensa as coisas, adora pessoas que interagem com o mundo e que quer entender o mundo e quer modificar a sua maneira, né? Porque a sua maneira, cada empreendedor a sua maneira, tem a sua maneira de enxergar o mundo e a sua maneira de transformar. No fundo, é um instrumento de transformação, né? Que às vezes a gente e aí eu não quero ser nem indelicado, porque na verdade cada um faz a sua escolha. Não estou querendo aqui provocar ninguém que seja empreendedor, mas provavelmente vocês que estão aqui querendo ouvir sobre empreendedorismo é porque tem alguma coisinha que deve estar puxando. Senão vocês não estariam aqui, né? Tudo bem que às vezes é a primeira vez que vocês estão ouvindo sobre isso, ou é a primeira vez que vocês querem ver esse mundo. Eu nunca olhei para essa janela, e é uma grande sacada também, muito legal fazer isso. Eu até gosto também, como empreendedor, para a gente ser inovador, a gente tem que olhar por várias janelas do mundo, né? Às vezes não é a minha janela, mas é legal olhar pela janela do outro e tentar enxergar o que o outro enxerga, compartilhar com o outro o que o outro enxerga. Isso nos dá um pouquinho mais de visão mais ampla e dá a capacidade também de inovar. Então, é muito legal dividir isso com vocês, né? Compartilhar essa uma hora e trazer alguns pontos de falar desse empreendedor. Parece poético, parece romântico, mas na vida real ele enfrenta bastante desafios, mas isso o faz melhor, né? Então, se vocês sentem assim, provavelmente vocês têm uma veia empreendedora e não necessariamente precisam montar negócio, mas talvez é porque essa inquietude interna de querer transformar e de querer fazer as coisas. E a gente não deve perder isso. Eu diria que a gente deve... Isso é o que transforma o mundo. Perfeito. Então, vou pedir para a Jéssica. Jéssica, se você puder aí abrir o microfone, se quiser abrir o vídeo, fica à vontade. Se não quiser também, a sua experiência acho que é importante para todo o grupo. Conta um pouco para a gente o que você andou inovando, aprontando aí. Bom dia, gente. Tudo bem? Antes de falar, eu queria agradecer ao Altair, à Patrícia. Que manhã maravilhosa mesmo. Como a gente aprendeu muita coisa. Eu acredito que foi muito inspirador. E eu senti vontade de compartilhar um pouco o que eu vivi para poder inspirar as pessoas que estão aí também. Que o que pegou muito foi a parte do sonho e da ação, né? A diferença de sonhar e ir atrás das suas metas. E eu vivi uma coisa muito interessante, que no começo da pandemia, em março de 2020, eu e minha mãe, que é minha sócia, a gente sempre gostou de falar com mulheres empreendedoras, de ativar isso nas mulheres que estavam na nossa vida, né? E a gente queria trabalhar com palestras, cursos, se envolver nesse meio.
E logo começou a pandemia, ficou tudo parado, não poderia ter eventos e tudo mais. E a gente ficou pensando o que a gente poderia criar para ajudar as mulheres empreendedoras, né? Aí a gente pensou em criar um aplicativo, que é um clube de compras e vantagem para as mulheres, voltado ao empreendedorismo feminino, para fortalecer as mulheres empreendedoras mesmo, né? Aí a gente não programa, a gente não sabe essa parte, a gente procurou uma empresa que faz isso, né? E de 2020 até o início de 2021 foi a parte do sonho, que a gente estava sempre colocando ali como a gente ia fazer e tudo mais, e a parte do sonho é uma parte muito gostosa. Mas quando passou o período do sonho para o período de vamos começar, já está pronto, está na sua mão, o que você faz agora? Aí, meu filho, começou aquele frio na barriga, aquele nervoso, e a gente apresentava uma ideia, uma pessoa gostava, outra pessoa não gostava, aí às vezes vem o não, aí a gente fala, puxa, será que era isso mesmo? Dá uma vontade de desistir, mas foi o que foi falado aqui. Quando você faz aquilo por propósito e vontade de mudar realmente, você pode até ouvir o não, você pode até não ter um retorno financeiro tão rápido quanto você esperava, mas você ainda se sente animado, né? Porque você vê que existe um propósito para isso. E eu queria compartilhar, vai ter esse processo no meio do caminho de você partiu do sonho para a parte da meta, é muito difícil esse começo, mas vai dar tudo certo, é só ter persistência e acreditar, né? Eu acho que é isso. Muito bom, Jéssica. Bacana seu depoimento. Acho muito legal ver isso, porque sabe o que acontece? Eu diria assim que ser empreendedor, desde o início dos primeiros passos até um grande empreendedor, eles se comportam mais ou menos da mesma forma. A diferença é que eles estão em níveis diferentes, com às vezes responsabilidade muito diferente. Mas no fundo, o frio na barriga sempre tem. E a gente, não importa em que estágio a gente está, a gente tem dificuldade de fazer. Só que o que eu vejo é que, às vezes, nós queremos construir um caminho de empreender. Primeiro, a gente quer realizar aquilo que a gente acredita. Só que quando a gente põe isso no caminho, a gente acha que é uma linha reta, é linear. Não é. É cheio de quedas, sabe? E depois é muito legal, porque a sua experiência, que você teve relatando essa experiência, mostra bem como é que é o início de alguém que quer fazer alguma coisa. E se a gente desistir logo no começo, a gente mata essa possibilidade futura. Então, se aquilo nos incomoda, porque incomoda, você não deve desistir. A gente deve encontrar outros caminhos, a gente deve encontrar outros parceiros, a gente deve... Vai lá para o RIT, passa por lá, porque lá é legal. Aí você passa por lá, sente o ânimo desse pessoal fazendo, construindo as coisas. Quando a gente... É uma outra coisa que eu gostaria até de dividir, compartilhar com vocês. Quando nós queremos fazer alguma coisa, a gente tem que estar junto com quem gosta de fazer aquelas coisas, porque isso gera contexto, dá um ânimo maior na gente. A gente não desiste mais por qualquer coisa. A gente não desiste, às vezes, até de compromisso com o outro, né? E para construir aquilo. Então, bacana, Jéssica, esse seu... Vai em frente, não desista, né? Se é o que você acredita, vai em frente. Vai dar tudo certo. Alguém mais quer dividir um comentário? Fique à vontade de abrir o microfone e colocar a sua... Quero só falar uma coisa. Você estava falando aí, Altair, que a gente não deve desistir, né? Nunca! A gente, empreendedor pivota, não desiste, né? Muda. Se não dá aqui, dá ali. Se não dá cá... Você fica a noite inteira acordado pensando, no dia seguinte você tem uma ideia de como é que você vai fazer para viabilizar aquele negócio que está despencando. Foi o meu caso hoje, essa noite, eu passei a noite inteira pensando como é que eu ia viabilizar uma coisa que está despencando. E aí hoje de manhã acordei animadíssima, desencanando de tudo que é velho e tentando achar tudo que é novo. Fazendo uma porção de articulação para pivotar. Muito bem. É isso aí. Muito legal. A gente não isso aí. Pivota, mas não desiste. Não desistam. Modifica o caminho. Desistir jamais. É isso aí. Quem mais gostaria de compartilhar com a gente uma fala, uma troca, dizer o que aprendeu, o que foi interessante, o que não foi interessante? Fique à vontade. Acho que é legal compartilhar. O pessoal participando um pouco pelo chat ali. A Raquel dizendo que foi inspirador demais. Tem outros comentários. O Vinícius, por fim, agora colocando que o maior objetivo dele é encontrar um meio para a pequena empresa dele provavelmente crescer, se sustentar.
é isso. Eu acho que aqui, nos próximos encontros, a gente vai ter muito conteúdo que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar todo mundo a ou colocar a ideia no papel ou tracionar um pouquinho mais. E, como já foi dito, acho que é isso. O HIT está ali, somos um braço forte para apoiar aí todos que estão ainda um pouco perdidos procurando sua tribo. A tribo está ali. Eu queria destacar também para o pessoal não perder a próxima etapa, que é no próximo sábado, é o processo criativo com o professor Chico, né? O primeiro ideação, o pessoal gostou muito dessa apresentação também, então não percam os próximos módulos, né? Eu acho que é interessante vocês passarem por os próximos módulos e conseguir absorver o foco de cada profissional que está vindo aqui compartilhar com vocês no tema que está. Isso é uma construção que é lenta, porque são 7 módulos, mas é muito legal. E eu já diria o seguinte para vocês: comece, quem tem ideia, quem não tem, enfim, começa a criar uma ideia e faça a construção dessa ideia durante o curso. Pode construir na ideia. Quando chegar lá no final, que é o pitch, a apresentação da ideia, faça a apresentação da ideia. Vocês vão ter de 3 a 5 minutos para apresentar a ideia. Vocês vão ter um módulo que é só para poder dizer como é que ele funciona, como é que se faz um pitch, o que é importante você colocar ali, como exercício de vender a sua ideia. E como aqui é um lugar de inspiração, é um lugar de você errar, fazer, não vai acontecer nada, não vai perder dinheiro por causa desse erro, nem nada, passe por todos os processos e faça esse caminho. Aproveite que quem sonha precisa realizar, jogue esse objetivo para você nesses 7 encontros, que você precisa criar algo novo, nem que seja totalmente idiota. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Isso é um exercício, né? E aí você apresentar a idiotice no final e a gente ri disso juntos. E tem certeza que aquilo que você pensa que é idiota vai ser muito legal para o outro, né? E o que é interessante, quando você apresentar, você fez a construção, passou por cada etapa do que a gente previu para vocês com bastante cuidado, com bastante pertinência, para que vocês pudessem ter cada parte e construir isso para vocês. E aí, quando vocês fizerem a apresentação final, ainda, não pelo que a gente está propondo de indicar vocês para ocupar uma vaga lá no HIT, não só por isso. Claro que alguns podem estar mesmo com esse objetivo e tudo bem. Mas, se não for por isso, é um crescimento pessoal. Você desenvolver uma ideia e chegar no fim e apresentar a ideia e receber feedback da banca, que vai ter uma banca ali que está acostumada a avaliar projetos assim, e vai receber feedback, né? Não vai ser malhado, vai receber feedback para você melhorar. Olha, foi muito bom isso que você apresentou, esse ponto aqui muito legal. Se você trabalhar isso, vai ficar bom. Quer dizer, você recebe um feedback para você continuar construindo. E mesmo que você jogue no final dos 7 dias, dos 7 encontros que você teve, vou jogar fora essa ideia. Foi só para poder brincar dentro desses 7 encontros. Mas ali já exercitou a mente de como é que processa essa cabeça do empreendedor na construção. Olha lá, apareceu mais uma empreendedora ali. Ó. Então, não percam os próximos módulos, que também são profissionais muito bons que vêm por aí, vocês vão poder compartilhar com eles. Depois a gente posta a apresentação ali, tá bem? Materiais, etc., a gente posta ali no grupo de WhatsApp, beleza? Pessoal, bom fim de semana, tudo de bom para vocês. Tirou foto, Ângelo? Muito obrigada. Já. Valeu, gente.